Olá, o boletim do seu jornal mostra que os casos de HIV no Brasil aumentaram. Segundo dados da UNAIDS, a agência da ONU especializada em epidemias, o HIV aumentou 21% no país. Especialistas alertam que os casos da doença podem aumentar ainda mais por falta de políticas públicas. Acompanhe na reportagem de Daiane Ponte. Segundo dados do UNAIDS, a agência da ONU especializada em epidemias, o número de casos de infecção pelo vírus do HIV no Brasil subiu 21% desde 2010. Para Rodrigo Pinheiro, presidente do Fórum das ONGs AIDS do estado de São Paulo, o país tem interrompido políticas já estabelecidas em relação ao tratamento da AIDS. A gente vem numa luta de alguns retrocessos, né? Principalmente quando, há alguns anos atrás, a política do Ministério da Saúde para o enfrentamento da epidemia ele ficou mais concentrada num trabalho de prevenção medicamentosa, onde você fornecia somente os medicamentos, você não trabalhava outras linhas de prevenção. Isso acho que foi um grande erro do departamento. O Brasil passou de 44 mil novos casos em 2010 para 53 mil em 2018. Isso puxou para cima o aumento dos registros em 7% na América Latina. Sem o Brasil, a região teria queda de 5%. Houve um aumento expressivo entre populações-chave, como LGBTIs, profissionais do sexo, travestis e prisioneiros. Para Marcelo Gil, ativista LGBTI, as políticas são ineficazes quando não inexistentes. Se a gente for falar, existem localidades que têm campanha, mas tem localidades que não existe uma campanha e é importante ter uma grande... Deveria o governo federal implantar uma campanha para tanto o HSH, que são os homens que fazem sexo com homens, para campanha direcionada às mulheres também que estão contraindo o vírus HIV, que é a faixa etária, as mulheres, a população idosa também tem aumentado o vírus HIV, o contágio, e nesse tipo de trabalho. Para Rodrigo Pinheiro, não basta a oferta de informação por meio da tecnologia, já que muitos jovens não têm nem mesmo acesso à internet. Vamos pegar lá na periferia, vamos ver se toda essa juventude, principalmente jovens gays, que também são dessa faixa, que estão com uma incidência muito grande, ter esse tipo de acesso. Nem todo mundo no Brasil tem acesso à internet, a gente, se não me engano, é 50%, acho que, o acesso à internet. Então, a gente precisa trabalhar com essas pessoas que não têm acesso à informação à internet, sabe? Como que a gente pode chegar a atingir nesses bolsões de pobreza, sabe? Nessa população que são altamente vulneráveis sociais. Para Marcelo Gil, existe ainda muito preconceito ao pensar em políticas públicas para o combate à AIDS. Nós vamos presenciar um genocídio dessa população. Estão cada vez mais esquecendo a existência, porque se já não existe uma campanha direcionada nem no site do governo federal que cita a prevenção do HIV, DSTs e outras doenças também para a população de travestis, mulheres transexuais, também discussão pelos homens trans também e profissionais do sexo. Você tem que ter campanhas direcionadas constantemente. E o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu em entrevista à revista Veja que o Brasil esteve à beira de uma crise institucional entre abril e maio deste ano. Toffoli revelou, entre outras coisas, que houve rejeição de políticos, empresários e militares a Jair Bolsonaro e que um grupo de parlamentares tentou implementar o parlamentarismo no país. E o que até ontem era negado, agora se confirma. Em entrevista à revista Época, o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, assumiu ter discutido o impeachment do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Dallagnol também admitiu a criação de uma empresa para gerir suas palestras e colocar a esposa à frente do negócio. E na edição de hoje do seu jornal, dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, revelaram que a indústria metalúrgica contratou 13 mil trabalhadores sob o regime intermitente. Nesse tipo de regime, o trabalhador não tem jornadas fixas e fica à disposição para ser chamado quando o empregador quiser. Resultado, salários mais baixos, insegurança para todos que dependem do emprego. O argumento de que o contrato intermitente ele iria formalizar o trabalho informal, na verdade o ramo metalúrgico, que já é uma categoria super formalizada, né, começa a acontecer esse contrato intermitente, ou seja, né, existe uma
um outro caminho aí, né, de diminuição de custos com a mão de obra e redução, né, e flexibilização da jornada desses trabalhadores. Essa e outras notícias você acompanha hoje, às 7 da noite, ao vivo, no seu jornal.